professor! Tudo bem com você? Como foram as suas aulas, a sua semana? Imagino que tenha sido muito abençoada. Então hoje vamos para mais uma pré-aula, mas antes vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos por tudo que tens feito. Tu és um Deus poderoso, justo, maravilhoso e fiel. Te convido que fique conosco, Senhor, para que essa pré-aula alcance muitas vidas e que abençoe todos os professores que forem falar da Tua Palavra e que cada criança seja tocada pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus é grandioso. E estamos aqui então para a nossa 12ª aula. Lembrando, professor, que as nossas classes são para juniores de 9 e 10 anos. Convido você também que está acessando a nossa pré-aula para estar curtindo e compartilhando as nossas pré-aulas para outras pessoas. Também convido você a se inscrever no nosso canal ADC Educacional, para que você possa acessar todos os nossos vídeos, as nossas pré-aulas de todas as classes. Então, o título da nossa pré-aula hoje é Zacarias, o Profeta do Renovo. Então, você sabe que o Scott, como sempre, está muito empolgado. Nesse trimestre, nos divertimos muito com os profetas, não é mesmo? Então, conversa do professor. Logo no início da sua revista, professor, você tem ali a conversa de professor, que diz assim: prezado professor, professora, a paz do Senhor. A história do profeta que seus alunos estudarão na aula de hoje destaca mais uma vez o cuidado com uma vida espiritual no altar de Deus. Assim como no tempo de Ageu, em que os judeus estavam acomodados para realizarem a construção do templo, nos dias de Zacarias, a acomodação era com a própria vida ministerial. A visão do renovo sobre o ministério do sacerdote Josué, bem como as promessas divinas relacionadas ao Messias, denotam a preocupação de Deus com a saúde espiritual do seu povo. Não bastava apenas reconstruir o templo, mas a vida espiritual da nação precisava ser renovada. Quantas vezes estamos realizando a obra de Deus desanimados ou de maneira automática? Não convém que o serviço ministerial se faça dessa forma. Deus se preocupa com o nosso bem-estar espiritual. Devemos nos apresentar a Deus como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. Professores que ensinam com motivação e afinco. Seja um encorajador de seus alunos. Aponte o exemplo de cada profeta como uma referência para eles e mostre que é possível servir a Deus de forma integral. Boa aula! Então, no momento de oração, logo ali no início da sua aula, você tenha o cuidado de planejar toda a sua aula com antecedência, de estar acolhendo esses alunos ali quando eles chegarem, já esteja ali antes, já esteja preparado, ore antes de receber estes alunos, faça ali uma roda de conversa, vai recebendo para que você depois faça um momento de oração. Então, ore por eles, pelos visitantes, pelas famílias, por sua congregação. Não esqueça também dos pedidos da caixa, a caixinha de oração, que você pode estar confeccionando juntamente com os seus alunos, para deixar ali na sua sala. Então, toda escola você vai estar perguntando se eles têm algum pedido de oração para colocar na caixa, e vocês também vão estar orando. Esta caixa você pode ali enfeitar com eles, você pode estar desenvolvendo ali, falando para eles o objetivo desta caixa de oração, e também você pode levar pronta a sua caixa. Lembrando também que nós temos o caderno de oração. Ele é um caderninho mais específico para eles terem um momento de oração deles e estimular eles, a terem este momento. Então, este caderno você pode dar como uma lembrança para eles, ou você pode estar confeccionando juntamente com eles. Você pode oferecer este caderno, ou você pode pedi-los que tragam estes cadernos.
Ali você vai explicar para eles que eles vão estar colocando os pedidos de oração, porém é um caderno que vai ficar com eles em casa. E ali, todos os dias, eles vão ter o compromisso de estar orando por aqueles pedidos de oração que estão ali. Quando eles vierem para a sua aula, quando eles estiverem ali na escola bíblica, você vai individualmente conversar com eles, pedir para olhar o caderno, perguntar como está a vida de oração deles, e ali você pode estar aconselhando e ajudando o seu aluno. Pelas famílias, né, de cada visitante, de cada aluno, pergunte se está tudo bem com eles. Lembre eles dos missionários, tanto aqueles de dentro do Brasil, fora do Brasil, pela nossa nação e por outras nações, principalmente aquelas que são perseguidas, os cristãos estão sendo perseguidos. Momento de louvor. Ali você pode se manter ali, né, na roda ainda, naquele momento de oração e já colocar ali junto, então, um momento de louvor. Então, louve com eles todos juntos. Ali você pode estar fazendo um cronograma de hinos e de harpa com seus alunos. Você pode fazer mensalmente ou você pode fazer, já deixar pronto todo o seu cronograma. Faça como você achar melhor, professor, e também, dependendo da sua turma, aqueles que têm interesse de participarem. Leve a letra do hino. Então, toda vez que você estiver, você já sabe, você já está organizada qual é o hino da harpa, uma semana antes. Você tem ali alguns dias para você ou ter esta letra impressa, ou então expor essa letra, né, num projetor ou numa TV, para que estes alunos tenham acesso às letras destes hinos, para eles acompanharem, e principalmente também aqueles visitantes, né, que às vezes não conhecem a letra dos hinos, porque nem todos conhecem, né? E ali eles podem estar acompanhando um pouquinho mais, com um pouquinho mais de segurança. Lembre também, principalmente, que o momento do louvor é um momento muito especial. Então, logo depois da oração, você pode estar falando ali que eles vão, então, estar entoando ao Senhor louvor e que eles têm que ter a reverência, o cuidado e o amor de estar expressando este sentimento ao nosso Deus. Então, nós colocamos aqui como sugestão, né, Nossa Esperança, Missão Harpa, então, a harpa 300. Também Gabriela Rocha e David Kinlan, Essência da Adoração. Então, colocamos essas duas opções aqui, lembrando, né, que toda semana nós colocamos algumas opções, e aí fica ao seu critério, professor, porque são bastante hinos, então você pode escolher, e também você, no momento do cronograma, você pode estar conversando com os seus alunos, para que eles também escolham alguns hinos, né? Então, só verifique se as letras destes hinos que eles forem escolher, para ver se está de acordo e se realmente são hinos de adoração. Temos o plano de frequência. O plano de frequência, ele vai te dar essa visão da sua turma, quantos alunos você tem, os visitantes, você vai ver ali aqueles alunos que precisam de Bíblia, aqueles que estão levando as Bíblias, às vezes tem, mas não estão levando. Então, você vai estar ali estimulando eles a levarem a Bíblia, a lerem a Bíblia, né? As ofertas. Então, aqui você tem uma visão panorâmica daquilo que você tem na sua turma. Lembrando do cuidado que temos que ter com a frequência desses alunos, porque precisamos acompanhar aqueles que estão faltando e também estar acompanhando os visitantes. Então, assim que você sentir falta, você viu que já faltou, já entre em contato com este aluno, com esta família, para que eles se sintam também acolhidos e amados e que você sentiu falta dele na sua aula. Também temos o nosso plano de frequência que vem na revista, né? E ali, esse plano de frequência, ele tem como finalidade o controle também da presença do aluno. Então, só que de forma lúdica, o projeto gráfico, ele apresenta a proposta de evangelização do território nacional por intermédio dos juniores. A cada trimestre, seus alunos deverão marcar um X nos ícones dos estados que correspondem a cada lição da revista. Explique a proposta a seus alunos e acompanhe se a cada aula eles estão marcando adequadamente.
Então, professor, verifique se eles entendem, né, essa presença aqui, esse plano de frequência aqui, se eles estão entendendo, porque muitos vêm pela primeira vez, tem os visitantes, então sempre tem esse cuidado de ver se você tem aluno novo para estar explicando. Então aqui você tem o mapa turístico, né, do Brasil, você tem ali os números das lições desse trimestre em cada estado. Não abrange todos os estados, porque a cada trimestre são estados diferentes. Então, por exemplo, hoje nós temos a lição 12, que é a lição do estado do Mato Grosso. Então, eles vão estar marcando um X, correspondendo assim que eles estão presentes. Passe nas carteiras, verifique se esse X está ali, até dê uma olhada nas outras lições e explique que vocês vão estar orando, então, pela evangelização desse estado em específico, claro, mas que vocês estão orando por toda a nação. Então, vamos para o objetivo da nossa aula. Explicar que o Senhor nos encoraja a anunciar sua palavra. O memorizando. Então, aqui vocês sabem, né? O Scott, ele ama inglês, então, para explicar um pouquinho melhor a proposta, nós temos o memorizando que está na revista e nós colocamos aqui o challenge, que é o desafio do nosso amiguinho Scott, né? Que está aqui, o nosso amiguinho Scott, né? E ele desafia você, os seus alunos, a estarem falando o mesmo versículo em inglês. Então, diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Challenge do desafio do Scott diz assim: create in me a clean heart, ó God, and renew a right spirit within me. Então, você estimule os seus alunos. Pode ser que alguns alunos não vão ter o interesse, né? Mas você vai depender muito do que você quer também, professor. Isso aqui é uma sugestão, né? Você pode estar fazendo se você quiser. Então, nossa sugestão para o memorizando. Pegue um copo com água e um pouco de corante. Mostre o copo vazio, depois encha com água e adicione aos poucos um corante. Em seguida, coloque um pouco de cloro. A reflexão. Faça a mistura em frente aos alunos. Depois, explique que nossa origem é pura, porém o pecado nos contamina. Precisamos pedir ao Senhor que nos conceda ter um coração puro. Então, vamos para a nossa dinâmica. Na aula de hoje, abordamos o ministério do profeta Zacarias. Este profeta foi levantado por Deus para incentivar o povo que voltou do cativeiro a reconstruir a cidade e o templo que estavam em ruínas. Da mesma forma, a nossa vida espiritual muitas vezes precisa de reconstrução, para lembrá-los da importância de cuidar da vida espiritual. Convide os alunos a confeccionarem um tijolo. Utilize cartolina e recorte em forma retangular. Faça o corte nas extremidades, como se fossem as dobras de uma caixa de papelão. Peça que escrevam na lateral do tijolo o que é preciso para construir a comunhão com Deus. Permita que decorem o tijolo e o deixem bem bonito. Aqui, professor, você também tem a opção, se você não tiver tempo, porque às vezes a aula fica muito apertada, você pode pedir para eles trazerem um tijolo pronto de casa, né? Eles podem estar confeccionando, você dá as direções e eles podem já trazer pronto e você só terminar ali, né, a atividade em sala. Então vamos para o nosso texto bíblico. Zacarias, capítulo 6, do versículo 1 ao 15 e também o capítulo 9, versículo 9. Explorando as Escrituras. Na aula anterior, estudamos sobre o profeta Ageu e foi uma aula muito interessante, né? Hoje estudaremos sobre Zacarias, o profeta que também se dedicava à obra do Senhor na mesma época. Zacarias serviu como profeta quando ainda era jovem. Ele fazia parte de uma família sacerdotal. Assim como Ageu,
Zacarias foi um profeta que encorajou o povo de Judá a retomar a reconstrução da cidade. Ele era bastante determinado, não permitia que a oposição estragasse com os projetos que o Senhor lhes havia confiado. Naqueles dias, o povo andava triste e desanimado por causa das dificuldades que enfrentava depois que voltaram do cativeiro. Contudo, o povo deveria perseverar na reconstrução da cidade e da casa de Deus, pois muitas bênçãos ainda estavam por vir. Zacarias foi um profeta muito usado por Deus porque tinha grande intimidade com ele. O profeta recebia as revelações da parte do Senhor e assim transmitia a interpretação ao povo. Na segunda parte do seu livro, Zacarias conta que recebeu do Senhor algumas visões importantes sobre o juízo do Senhor. Nela havia um homem montado sobre um cavalo vermelho. Através dele, vêm outros cavalos vermelhos, brancos e morenos, com seus cavaleiros montados. Esses são os cavaleiros que representam os juízos que Deus vai trazer sobre a terra no tempo determinado. Então, aqui nós temos a figura 12.1, que é esta figura aqui, que representa bem a passagem que está sendo explicado. Este material aqui, ele é referente ao material visual, você pode estar usando este material, você pode adquirir, ele foi retirado deste material. Atrás, você tem aqui algumas possibilidades como você pode apresentar, né, este material, você pode expor aos seus alunos ele somente, ou então você pode estar colando num mural, você pode estar, durante o trimestre, você pode estar colocando todos os materiais visuais ali, para eles estarem vendo, e vocês estarem revisando, eles estarem acompanhando aquele material. É um material muito interessante, bem lúdico, que você vai poder expor bem o seu explorando as Escrituras. Zacarias viu também a promessa do renovo espiritual do seu povo. Nessa visão, o sacerdote Josué, filho de Josadaque, aparece com uma coroa de ouro brilhosa na cabeça. Isso significava que Deus restauraria a vida espiritual do seu povo no tempo certo. Então, aqui nós temos a figura 12.2, que mostra bem esta passagem. Uma das profecias mais importantes sobre o Messias diz: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Essa palavra se cumpriu na vida de Jesus. Ele entrou na cidade santa montado em um jumentinho e o povo dizia: Hosana ao filho de Davi. Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Então, aqui nós temos, né, a figura 12.3, que é esta aqui maior, que você pode estar vendo, então, o que Zacarias colocou ali, né, que nós lemos. Zacarias ministrou para o povo de Deus a interpretação divina que a ele foi confiada, pois sempre cuidava do seu ministério com amor. Ele transmitiu uma mensagem de esperança e consolo, a mensagem sobre o Messias e também sobre o juízo, a obediência e a piedade. As pessoas ouviram as mensagens e foram incentivadas a agir. Às vezes ficamos desencorajados sem motivos. Ouvimos más notícias, enfrentamos obstáculos ou pensamos que tudo está perdido e pensamos em desistir. Nos apoiamos em desculpas, dizemos que estamos sempre sem tempo para fazer a vontade de Deus.
Porém, a Bíblia afirma que o justo florescerá com a palmeira e dará frutos até na sua velhice. Agora nós vamos para a sugestão de atividade. Então, nós temos aqui, lembrando você, temos as 3 atividades que você tem na revista, que são atividades totalmente ligadas, então, ao seu Explorando as Escrituras. Você pode, de repente, deixar ela como tarefa de casa, se você não tiver tempo de terminar ali, usando elas para fazer uma revisão quando você estiver no início da sua próxima aula. Você pode, nessa aula também, você vai estar colocando aqueles alunos que você separou, organizou, para estar apresentando o profeta Zacarias. Então, você vai verificar no seu cronograma quem ficou separado ali, a dupla ou o grupo, para estar explicando, apresentando algo sobre a vida de Zacarias. Lembrando também, professor, sobre o vocabulário. Quando você estiver ali no seu Explorando as Escrituras, explicando, você pode estar tirando as dúvidas e também ensinando algumas dúvidas sobre o vocabulário. Tem aquelas que já estão na revista, que já tem ali a definição, mas esteja bem preparado com todas as palavras ali para que na hora você não seja pego de surpresa ou fique com dúvida na hora de estar respondendo aos seus alunos. Então vamos para a nossa conclusão. Que possamos estar preparados para as últimas revelações que o Senhor nos permitiu saber. Sua segunda vinda, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação. Deus é real e se comunica com o seu povo. Que sejamos renovados na esperança de que o Consolador sempre estará conosco e nos impulsionará a fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, professor, por hoje é só. Eu agradeço muito que você ficou conosco até agora. Que Deus abençoe as suas aulas, a sua família. Que o Senhor possa te capacitar cada vez mais. E lembre sempre os seus alunos de quem é Jesus. E que nós, como igreja, ansiamos sim pela volta dele. E que nós estejamos preparados e atentos para quando isto acontecer. Até a semana que vem, se assim Deus permitir.